Livro do Êxodo, capítulo número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versos. E nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Eu vou ler com vocês aqui no nosso telão, para que todos possam ter a compreensão da mesma tradução. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. E este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Podeis sentar. Meus queridos, hoje nós estamos aqui comemorando hoje o domingo de Páscoa. A Páscoa, meus amados irmãos, é sem dúvida a celebração mais importante do calendário cristão. Talvez mais importante do que o próprio Natal, porque a Páscoa remete ao sacrifício, à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas assim como o Natal teve a sua comemoração deturpada, também a Páscoa teve a sua comemoração deturpada no longo dos anos. E nós vamos observar que ao longo dos anos, as tradições e também os símbolos foram substituindo as verdades bíblicas a respeito dessas duas comemorações importantes no calendário cristão. No Natal, aquele Senhor legal, bondoso, velhão, vestido todo de vermelho, passou então a tomar o lugar do principal, que é Jesus, e os seus presentes passaram a tomar o lugar da graça. Assim como na Páscoa, também nós vamos ver que o coelho passou a tomar o lugar de Jesus, e os ovos de chocolate passaram também a tomar o lugar do efeito do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário para nos dar vida. E esta noite, exatamente sobre isto que eu quero trazer uma reflexão neste domingo de Páscoa a todos vocês que me ouvem. Para me falar sobre a Páscoa, eu quero resgatar um pouco da história
como nasceu essa celebração pagã que foi introduzida nas nossas comemorações. E precisamos, com muito cuidado, saber administrar esta data e trazer ao ouvido e ao coração das nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa do Senhor. A Páscoa, meus amados irmãos, ela é uma celebração pagã que nasceu através de uma mitologia germânica anglo-saxã que celebrava uma deusa chamada Ostara. Esta deusa Ostara, conhecida como a deusa da fertilidade, ela era celebrada e a sua principal maneira de comemorar era trocando-se presentes, e esses presentes eram ovos de galinha. Esses ovos eles eram pintados e as pessoas tinham o costume de trocar como que se fosse enfeite um para com os outros. Cada um decorava os ovos mais bonitos do que o outro, e assim eles comemoravam e celebravam essa deusa chamada Ostara, a deusa da primavera, a deusa da fertilidade. A celebração, essa deusa nasceu no século VII e tinha como um principal objetivo celebrar a fertilidade. E esta celebração foi tomando contornos até chegar à maneira que nós celebramos hoje. Século após século, ela veio trazendo as suas mudanças. E foi então, lá no século VII, ainda, que nasceu a referência do coelho com os ovos. Porque, segundo a lenda que existia na transformou aquele pássaro em uma coelhinha, em uma lebre, e então aquele pássaro não perdeu a capacidade de botar ovos. Então ela tinha, aquele pássaro, o formato de uma lebre, de um coelho, mas continuou. Então aquela coelhinha decorava aqueles ovos e entregava a essa deusa Ostara como celebração a ela por aquele livramento, por aquela salvação que essa deusa havia entregado a ela. Pois bem, aí nasce então a relação dos ovos com o coelho, que é muito interessante. Às vezes você se perguntou o que o coelho tem a ver com os nasce desta lenda que cara a respeito dessa deusa. Mas também vai nascer a relação desses ovos com o chocolate. E diz-nos a história que lá no século XVII, confeiteiros franceses começaram a esvaziar esses ovos de galinha e enchê-lo com chocolate líquido, né? Porque naquele tempo eles não tinham a manipulação ainda do cacau, eles não conseguiam manipular o chocolate. Então eles enchiam esses ovos de chocolate líquido e eles trocavam esses presentes que eram ovos de galinha com chocolates líquidos por dentro. Porém, era uma celebração que era feita só na nobreza, porque o chocolate ainda era muito caro e a grande massa das pessoas não tinham acesso ao chocolate. Foi então que no século XIX, com a invenção da prensa do cacau, e de descoberta de métodos para moldar o chocolate sólido, que surgiram os primeiros ovos de chocolates modernos, ocos e produzidos em grandes escalas. Isso no século XIX. Mas foi só no século XX, com a industrialização do cacau em escala global, que os ovos de chocolate substituíram definitivamente os ovos de galinhas decorados. E esta mudança ocorreu principalmente por motivos. Primeiro, que os chocolates eram considerados uma iguaria saborosa.
e o desenvolvimento industrial facilitou a criação de formatos lúdicos que encantavam as crianças. Então, desta mitologia anglo-saxã, nasceu então esta celebração de trocar ovos de chocolate que nós praticamos nos dias de hoje. Sendo assim, esta celebração pagã foi introduzida por Satanás às nossas comemorações. Esta celebração pagã esvaziou, então, o real significado da Páscoa bíblica estabelecida por Deus para a nossa vida, de maneira que nós, muitas vezes, nos esquecemos do real significado da Páscoa do Senhor. De maneira que, muitas vezes, nós deixamos os nossos filhos virem pintados da escola de coelhinho com ovos de chocolate e nós perdemos a oportunidade de falar para eles o que é a Páscoa do Senhor. Amados, nós vivemos num mundo que nós não estaremos livres de suas tradições, não estaremos livres das suas simbologias. Seja no Natal, seja também na Páscoa, os nossos filhos trarão essa carga de informação que muitas vezes vai contra o entendimento da palavra de Deus e contra tudo aquilo que nós sabemos e entendemos pelas Escrituras, mas cabe a cada um de nós, pais, explicar aos nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da Páscoa. Cabe a cada um de nós, sabendo que não estamos livres de viver debaixo desses rudimentos, que temos a verdade de Deus, dizemos aos nossos filhos que o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a Páscoa do Senhor. Pois bem, dito isto, vamos então ao real significado da Páscoa. Páscoa, que é do hebraico peshá, que significa passagem. E esta Páscoa bíblica aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aponta para o livramento da nação de Israel quando estavam cativos por 430 anos no Egito, mas estavam debaixo de uma promessa de Deus feita há 430 anos atrás a um homem chamado Abraão. Se não leamos esta promessa que está em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse o Senhor, a quem? A Abraão. Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação em que servirão como escravos, e depois de tudo, eles sairão de lá com muitos bens. 430 anos, mesmo antes de Israel estar cativo lá, Deus já está dizendo a Abraão que Deus iria dar um livramento ao seu povo, que Deus iria tirá-los da terra do Egito, onde eles eram escravos, e Deus traria para o seu povo um livramento. É quando então Deus chama um homem chamado Moisés e diz a Moisés: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado a mim. Vá até a Faraó e diga para ele libertar o meu povo. Então Moisés vai até Faraó e tenta convencer Faraó a libertar o povo do Senhor da escravidão do Egito, a libertar o povo da opressão do Egito, e Faraó vai resistir a essa libertação. Faraó vai resistir a esta ordenança de Deus por intermédio de Moisés. É quando então Deus usa Moisés, e através da mão de Moisés Deus envia as 10 pragas no Egito. Cada uma daquelas pragas tinha um significado muito grande para o Egito, porque cada uma daquelas pragas estava desmoralizando um Deus a qual o Egito adorava. Então Deus usa com mão forte, com poder e graça,
Moisés para libertar o povo do Senhor da escravidão do Egito. Notem, Moisés ali, na libertação de Israel do cativeiro do Egito, está fazendo o papel de Cristo, está sendo um antítipo de Cristo, como chamamos na teologia, ou seja, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Por que um antítipo de Cristo? Porque Moisés estava representando o que Jesus iria fazer conosco 1500 anos depois deste episódio, quando na cruz do Calvário ele iria morrer por nós para nos dar vida e salvação e nos libertar do cativeiro que vivíamos no mundo, no Egito, e nas mãos de Faraó, que era Satanás, que oprimia a nossa vida. Pois bem, quando Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel, e o povo sai da terra do Egito rumo à terra que Deus havia prometido, pelo menos 3 coisas importantes aconteceram à nação de Israel. Qual, pastor? A primeira, Deus está dando à nação de Israel um novo começo. Deus está dando à nação de Israel uma nova vida. Deus está dando à nação de Israel uma nova história, um novo momento para a vida deles. Senão, lembremos o que lemos no versículo 2 do capítulo 12. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Seria mais ou menos, não tínhamos o calendário que temos hoje, mas seria como se Deus estivesse dizendo: a partir de hoje, 2026, estou zerando o calendário, este será o ano zero, e hoje não será mais domingo, hoje não será mais dia 5, hoje será o dia 1º de janeiro do ano zero. Deus está dizendo: eu vou zerar o calendário. A partir de hoje eu estou trazendo uma nova vida, uma nova história, um novo momento. A partir de hoje será o dia 1 para a nação de Israel. Por quê? Porque eu estou trazendo para vocês uma nova vida, uma nova história, um novo momento, um novo legado. A partir de hoje vocês esqueçam tudo o que ficou para trás, porque eu vou fazer na vida de vocês uma coisa nova. A primeira coisa que a Páscoa simbolizava para a nação de Israel era um novo começo. A segunda coisa que a Páscoa simbolizava para Israel era salvação. O versículo 12 e 13 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está dizendo: a Páscoa para vocês será salvação, porque eu vou trazer a morte no Egito, mas quando eu passar no Egito com o anjo da morte, e a casa que eu passar estiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, naquela casa não haverá mortandade, porque ela será livre, porque o sangue do cordeiro será um sinal de salvação sobre aquela casa. A terceira coisa que a Páscoa simbolizava para Israel era um concerto perpétuo. A Páscoa seria um memorial da terra do Egito. Olha o que está dizendo o versículo 14: e este dia vos será por memória, e vocês irão celebrá-lo por festa ao Senhor nas vossas gerações. Vocês irão celebrar a Páscoa por estatuto perpétuo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Deus está dizendo: a celebração da Páscoa
será uma festa de memória, um memorial. Todos os anos, quando vocês se reunirem para comemorar a Páscoa do Senhor, vocês irão trazer à memória todos os livramentos, todos os milagres, e ainda mais, vocês irão dizer aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos e tataranetos, que foi o sangue do Cordeiro que salvou a vida de vocês. Vocês irão trazer à memória deles que o Deus Todo-Poderoso foi na passagem do Egito para a terra prometida que ele trouxe salvação, vida nova e um livramento para a vida de vocês. A Páscoa estabelecida, amados, 1500 anos antes deste episódio da morte de Jesus, era somente sombra das coisas que haveriam de acontecer. A Páscoa que foi celebrada pela nação de Israel 1500 anos antes da morte de Jesus, estava somente apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque ali estava o símbolo daquilo que Jesus ia fazer por mim e por você. O que Jesus ia fazer por mim e pela sua família, ia fazer por mim e pela sua casa, porque Jesus estava disposto a morrer como um cordeiro, a fim de que o seu sangue estivesse nos umbrais da porta do nosso coração, para nos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando o texto está dizendo no versículo de número 3 e versículo 5, nós vamos entender que ela está apontando para o sacrifício de Jesus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Este cordeiro deverá ser um cordeiro sem mácula. Ele não poderá ter defeito, ele não poderá ter nenhuma mancha. 1500 anos depois, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, vai dizer a respeito de Jesus: e é de um sumo sacerdote como esse que nós estávamos precisando, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Por quê? Porque ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou. Ele está dizendo: Jesus é o cordeiro do sacrifício, que não tem mancha, não tem culpa, é puro, é santo, separado dos pecadores. Por isso, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7 em diante, ele está dizendo: livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso devemos celebrar a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo que nós agora estamos celebrando a Páscoa porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu na cruz do Calvário, e é o sangue dele que nos garante a vitória, é o sangue dele que nos garante salvação, e é o sangue dele que nos garante vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E esta noite é esta mensagem que eu trago ao coração de vocês. A nossa Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. Eu comi ele hoje. Estava meio sebento, aquele chocolate ruim, não tem? Eu comi ele hoje, mas aqui dentro o meu coração está agradecido, porque quando eu acordei eu pude dizer: Ele está vivo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e nenhuma tradição e nenhum rudimento humano pode mudar o que Ele fez na cruz do Calvário
em favor das nossas vidas. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Notem que quando Jesus está na fila para ser batizado por João Batista, e João Batista está batizando, está pregando o batismo de arrependimento e batizando as pessoas, ele olha um alvoroço na fila, e quando ele olha, ele grita dizendo: olha, não tem dias que eu estou dizendo para vocês, e alguém diz dizendo o que, João Batista? Que vem um que é maior do que eu. Não tem dias que eu estou dizendo para vocês, dizendo o que, João Batista? Que tem um que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias nos seus pés. Tem dia que eu estou dizendo que ele é muito maior do que eu, porque é primeiro do que eu. Quem é João Batista? É ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus de Nazaré. Amados, Jesus cumpre a Páscoa. Quando o Cordeiro, lá da Páscoa que Moisés está ali dando ao povo de Israel para celebrar, que o texto de Êxodo está dizendo, ele está dizendo que aquele cordeiro ele devia ser imolado, mas antes de ser imolado ele devia ser verificado por 4 dias. Era 4 dias inspecionando aquele cordeiro para ver se a sua unha não tinha defeito, para ver se não tinha nenhuma mancha naquele cordeiro, se era um cordeiro perfeito. E só depois de atestarem, de apontarem, este cordeiro é perfeito, é que ele era imolado e sacrificado para a celebração da Páscoa. Mas aquilo tudo falava de Jesus. E era necessário que Jesus também fosse examinado. Era necessário que Jesus também fosse apontado como aquele cordeiro puro e sem pecado para ser imolado pelo pecado do povo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus é examinado, amados, pelos sacerdotes, pelas autoridades. Eles não encontraram defeito nenhum, levam ele para Pilatos. Pilatos não encontra em Jesus defeito nenhum. E Pilatos, pela política da época e pela multidão que estava alvoroçada, pega Jesus, traz Jesus para fora diante da multidão. E uma palavra profética que ele nem sabia que estava dizendo, ele diz: eis aqui o homem, eu não vejo nele culpa nenhuma. Pilatos está dizendo: eu examinei, eu testei, eu examinei este homem, eu interroguei este homem, ele é separado, ele é santo, ele é puro, não há nele crime algum. Pilatos está cumprindo ali exatamente o apontamento de Jesus, o Cordeiro puro, santo, imaculado de Deus. Quando Pilatos aponta Jesus como este homem que não tinha crime algum, nesta declaração profética ele está apontando um único Salvador suficiente para a humanidade. Mas Pilatos vai além. Quando Pilatos aponta Jesus como este homem santo, inculpável, Pilatos está também trazendo que aquele homem que estava ali era o único que tinha as qualidades que Deus sempre procurou entre seus representantes, mas nunca encontrou. Desde a queda do homem, Deus procurou as qualidades que Jesus tinha, mas nunca encontrou. A Bíblia vai dizer, eu vou abrir um parênteses aqui, que Deus está procurando um homem com qualidades que só Jesus tinha entre nós, mas ele não encontrou. Que homem era este? Um homem que se colocasse na brecha entre Deus e o homem, para que Deus não destruísse o homem, mas Deus não encontrou. A Bíblia vai dizer lá em Ezequiel 22:30, buscai entre eles um homem que tape o muro e se coloque na brecha, para que eu não destrua a terra. E a Bíblia vai dizer que a ninguém Deus achou. Deus estava à procura de um homem que se colocasse na brecha. E entre nós Deus não encontrou. Mas lá, pendurado na cruz do Calvário, exatamente na posição em que Deus procurava alguém entre Deus e os homens,
estava Jesus na cruz do Calvário dizendo: Pai, não destrua-os, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 5, versículo 1, que Deus procurava um homem que falasse a verdade, que andasse na verdade, mas Deus não encontrou. Lá em Jeremias 5, 1, dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora e procurai, sabei, buscai pelas suas praças, e vede se achais alguém, ou um homem que pratique a justiça e busque a verdade, e eu perdoarei a terra. Mas Deus não encontrou. Mas a Bíblia vai dizer que quando João viu a glória do unigênito do Pai, ele declara dizendo no capítulo 1 de João: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de paz, de graça e de verdade. Jesus só não praticava a verdade, Jesus só não buscava a verdade. Jesus declarou: eu sou a verdade. Desde a queda do homem, Deus está procurando um homem justo. Salmo 14, versículo 3. A Bíblia vai dizer que Deus não encontrou um justo. Lá em Salmo 14, 3, a Bíblia está dizendo que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deus não encontrou um justo. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é justo. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo. Qual a qualidade dele? Ele é justo. Desde a queda do homem, Deus estava procurando qualidades em nós que nunca encontrou. Lá no Salmo 53 e versículo 2, que Deus estava procurando alguém que fizesse o bem. Do céu olhou Deus para os filhos dos homens, para ver se alguém que entenda, se alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus não encontrou. Mas quando Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele diz: Deus ungiu um, Jesus de Nazaré. E esse que ele ungiu, foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E o que ele fez? Andou fazendo o bem. Jesus tinha as qualidades que Deus procurava. Porque enquanto ele esteve aqui, e mesmo depois que subiu, continuou fazendo o bem, curando, restaurando, expulsando demônios. Quando Pilatos está dizendo: eis aqui o homem, ele não está só declarando que Jesus é um Salvador suficiente, mas ele está dizendo: ele continha todas as qualidades que Deus procurava, porque ele sempre foi o plano A da salvação. E quando o texto diz que Deus não encontra ninguém, Deus resolve ele mesmo agir. Lá em Isaías 50, versículo 2, Deus diz assim: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. E lá em Isaías 59, 16 diz: viu que não havia um ajudador, um intercessor, alguém ou algum. Deus se maravilhou de que não houvesse um intercessor sequer, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quando Deus olhou para a humanidade e não viu ninguém que tinha as qualidades que ele procurava, Deus dizia: eu tenho um plano de salvação para a humanidade, o plano de Jesus, que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E quando Deus olha para a humanidade e não vê em nós qualidades suficientes, ele diz: eu já tenho um plano estabelecido antes que o mundo existisse. Por quê? Porque eu amei o mundo de tal maneira que deu meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus
era o intercessor que Deus precisava para nos conectar novamente com Ele. Ele é o nosso intercessor. Isaías disse no capítulo 53, versículo 12, que Ele levou sobre si os nossos pecados e por nós, os pecadores, Ele intercede. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: só existe um Deus, Timóteo. E é isso que nós devemos dizer a esta humanidade: só existe um Deus. Mas nós não conseguimos chegar a este Deus. Nós não conseguimos nos conectar a este Deus por nós mesmos, Timóteo. Nós precisamos de alguém, Timóteo. Nós precisamos de um mediador entre Deus e nós. E sabe quem é este mediador? Jesus Cristo. O homem que Pilatos apontou e disse: eis aqui este homem, eu não vejo nele crime algum. Quando Pilatos está apontando Jesus, está cumprindo ali, na declaração de Pilatos, o verdadeiro significado da Páscoa para nossas vidas. Pilatos está apontando o Cordeiro sem mácula. E como para a nação de Israel, a celebração da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro e toda aquela comemoração simbolizava três coisas. Para nós também, a Páscoa do Senhor simboliza três coisas importantes. A Páscoa simboliza para nós a morte e ressurreição de Jesus. Portanto, é através da morte e da ressurreição de Jesus que, assim como Israel teve uma nova vida, nós também temos uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós também agora, assim como Israel teve a possibilidade de viver uma nova história, uma nova vida, também nós, com a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos tendo a oportunidade de escrever uma nova história para nós, através da vida que Jesus deu para nós, através da sua morte na cruz do Calvário. E se você entrou aqui esta noite, por ser uma pessoa religiosa e porque você estava contrito em celebrar este dia de Páscoa, de ressurreição, saiba que a morte de Jesus simboliza para cada um de vocês uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história. A palavra de Deus vai nos dizer, amados, em Romanos capítulo 6 e versículo 4, portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós devemos viver em novidade de vida ou em uma vida nova. Porque a Páscoa simboliza para nós uma nova vida, uma oportunidade de uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados, Ele nos deu vida novamente com Cristo. A Páscoa simboliza para nós uma nova vida, uma nova história. Assim como para Israel, a Páscoa simbolizava para eles salvação, para nós também a Páscoa simboliza salvação. Assim como o sangue nos umbrais da porta daquele povo naquele tempo era salvação, para nós também o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é salvação para a nossa vida. Essa é a Páscoa do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, amados, Efésios capítulo 1, versículo 7, nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. O sangue do Cordeiro foi derramado. Mas não basta o sangue ter sido derramado. Ele precisa estar nos umbrais da porta do seu coração. O sacrifício foi feito. Mas o anjo, quando passou pela terra do Egito, o anjo da morte, o livramento só veio para as casas em que havia o sangue nos umbrais da porta. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por todos nós.
Mas a salvação só está disponível para aqueles que estão dispostos a colocar o sangue de Jesus nos umbrais das portas do seu coração. Assim como para Israel, a Páscoa simbolizava a salvação, Pedro vai dizer para nós também que a Páscoa simboliza para nós salvação pelo sangue derramado. Capítulo 1, versículo 18 da carta de 1 Pedro, ele diz: porquanto vós sabeis que vocês não foram redimidos com coisas corruptíveis. Não foi ouro e nem prata que comprou vocês. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro da vossa vã maneira de viver que vocês receberam dos vossos ancestrais, dos vossos pais, mas vocês foram comprados, remidos e redimidos com o precioso sangue de Jesus Cristo amado, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. O cordeiro da Páscoa, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi pelo seu precioso sangue que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Esta é a Páscoa do Senhor. A terceira coisa que a Páscoa simboliza para nós, para Israel um novo conceito, para nós uma nova aliança. Quando Jesus está à mesa da Páscoa com os seus discípulos, na noite que foi traído, Jesus vai dizer isto. É na noite que Jesus é traído, que ele pega o pão, parte o pão, entrega os pães aos discípulos, depois pega o cálice do vinho e declara: este vinho é a nova aliança no meu sangue. Aqui está, amados, o concerto perpétuo do Senhor, a nova aliança. Este é o memorial da Páscoa do Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos em volta desta mesa, diante deste memorial do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, esta é a Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando e declarando que nós temos o sangue dele nos umbrais da porta do nosso coração. Nós estamos declarando que nós temos parte com o Senhor Jesus. Existem pessoas que não querem batizar. E Jesus disse: quem não come do meu pão e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Por quê? Porque este é o memorial, esta é a declaração visível de uma fé invisível no Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue em favor da nossa vida, em favor dos nossos pecados. Ei, irmão, a Páscoa do Senhor vai muito além de ovos, de chocolate, de coelho. A Páscoa do Senhor remete ao plano de salvação de Deus em favor da nossa vida, ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, a sua morte, mas também a sua ressurreição. É ali que está sendo estabelecido o plano de salvação, na celebração da Páscoa. Por isso, esta é a data mais importante do calendário cristão, e nós não podemos deixar que Satanás nunca interfira nessa celebração, e que nunca que os rudimentos, as tradições humanas roube a festa de quem é de direito, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar em pé. Ele é o Cordeiro de Deus. Esta é a Páscoa do Senhor. E nesta noite nós nos reunimos, não só no domingo de Páscoa, como também numa celebração de ceia do Senhor. E hoje, diferente de muitos outros lugares em que as pessoas vão tristes, na Semana Santa se entristecem, não. Nós somos o único povo, irmãos, que se reúne para comemorar a morte de alguém. Porque a morte de Jesus para nós é a maior celebração.
Porque foi através da morte de Jesus na cruz do Calvário que nós alcançamos direito de salvação. Que nós fomos comprados pelo precioso sangue dele vertido na cruz do Calvário. E talvez você saiu da sua casa e você veio para cá esta noite, neste domingo de ressurreição, neste domingo de Páscoa. E a palavra de Deus tem falado ao seu coração. E você entende, talvez de uma maneira diferente como você entendia a Páscoa, talvez da maneira que eu tentei expressar à luz das Sagradas Escrituras o que é a Páscoa do Senhor. E Deus falou fortemente ao seu coração e você quer fazer parte dessa mesa de celebração, deste memorial ao Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa dizer: Senhor, eu quero que o sangue vertido na cruz do Calvário venha a estar nos umbrais da porta do meu coração. E esta noite eu quero fazer um convite especial para você. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é uma noite aceitável. Hoje é uma noite de salvação, uma noite de celebração. E se esta palavra tem falado no seu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite, aonde você estiver, faça um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Nós queremos orar por você. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Esta é uma noite oportuna, uma noite de salvação, uma noite de porta aberta sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se não há ninguém, eu quero orar por você, que esta palavra tem falado ao seu coração. E se você sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Alguém que deseja receber esta oração, vem aqui na frente em nome de Jesus. Oh Deus, glorificamos, Pai bendito. Quando eles estão vindo, o louvor vai louvar. Sobre